Olá, Jaqueline por aqui para mais uma etapa da nossa jornada de Descobrindo Atos. Essa semana, Atos no capítulo 26. Abra sua Bíblia e vem comigo. Atos 26 começa. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. Terminamos Atos 25 com o governador, o rei, esqueci o cargo dele, pedindo que Paulo se explicasse porque ele precisava escrever uma carta a César e ele não tinha nem o que escrever na carta. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque está bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço-me que ouça pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Eles tinham muitas leis. Paulo seguia a todas elas. Agora estou sendo julgada por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Então Paulo está falando, eu segui todas as leis como os fariseus. Eu conheci o Velho Testamento, eu conheci as promessas. E hoje essas promessas se cumpriram e eu creio nessas promessas. E é por causa disso que eu estou sendo julgado. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperaram que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Quando a gente lê o Velho Testamento, Deus fez milagres tão maravilhosos. Por que essa promessa os judeus estão teimando que não era real? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes do sacerdote, lancei muitos santos na prisão. Quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Paulo está falando, eu fui esse religioso que não acreditava. E eu era tão extremista que eu estava ali assassinando eles. Muitas vezes ia de sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com a autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Esse era um provérbio muito conhecido da época, que tinha o sentido de dizer, resistir ao que Deus tem para você é impossível. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está me perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando boas obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples quanto a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram. Paulo não estava reinventando a roda.
Paulo estava explicando que as promessas do Velho Testamento haviam se cumprido. As promessas que disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo. O que estou dizendo é verdade e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhes posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo. Peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. Paulo preso, correndo risco de ser morto, de ser devolvido para os judeus, estava lá pregando o evangelho, sem medo, e olhando para reis e dizendo: E aí, você crê? É uma coragem, é um amor, é um encher do Espírito Santo para ser testemunha. Versículo 30, o rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com ele. Saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada que mereça morrer ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. Atos 24 nos mostra um homem cheio do Espírito Santo, em meio à turbulência, em meio às acusações, pregando o evangelho e sendo testemunha e sendo liberto, porque ele poderia ter morrido há muito tempo atrás. Mas Deus estava ali o protegendo e o guardando em tudo isso para que o nome dele fosse levado. Que você possa meditar neste capítulo e nos vemos na próxima. Até mais!